Olá, irmãos, que bom que estamos de volta. Vamos dar continuidade às nossas formações, né? Formações para o nosso Ministério da Intercessão, né? E agradecemos, em primeiro lugar, a Deus por estar nos dando essa oportunidade. Não é a melhor coisa que nós achamos estar nos encontrando através de vídeos, mas é uma oportunidade de alimentar nossa alma, de estarmos nos sentindo em unidade, né? Por isso agradecemos a Deus, que não deixa de ser uma bondade do nosso Deus para conosco. Vamos estar durante todo esse momento reunidos em nome da Santíssima Trindade, com nossa Mãe Santíssima intercedendo por nós. Por isso vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos consagrar a Ti, Mãezinha, toda essa nossa formação, para que tudo aquilo que nós formos refletindo, tudo aquilo que nós formos trazendo para nossas vidas como intercessores, possa se voltar para nossos irmãos, para se voltar para as almas que tanto necessitam da graça, da presença do Teu Filho Jesus. Fica conosco, Mãezinha, durante todos os nossos momentos com Teu Filho Jesus, nossos momentos de formação, em todos os momentos da nossa história de vida. Muito obrigada, Senhora. Amém. Então, hoje nós vamos continuar com vocês. Eu queria perguntar para vocês aqui uma coisinha. O que vocês entendem mesmo por interceder? Eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, né? E quantas vezes na nossa vida passa assim a sensação de que interceder, eu preciso sentar no canto, eu preciso estar ali no local para fazer isso. E não deixa de ser importante isso, né? Nós vamos estar conversando isso mais na frente. Estar sentado, tirar um lugar para nos ajoelharmos, para nos dedicarmos ao ministério, é uma das exigências maiores, no caso, porque não existe como eu me concentrar em Deus. Sim, no meio da rua, no meio de um afazer, eu me concentro, mas é diferente de eu estar só eu e Deus, eu me preparar para aquele momento de conversa com meu Senhor, apresentando aquelas pessoas, apresentando aquelas situações que foram passadas para mim, que foram confiadas a mim, né, como intercessora. Então, eu queria só lembrar para vocês que a expressão interceder, né, é a expressão de uma grande fé que nos faz acreditar que Deus nos ama, né, a ponto de nada querer fazer sem nós. Ou seja, Deus poderia não precisar de intercessores, né? Mas o amor dele é tão grande, eu tenho uma fé tão grande que ele não quer fazer nada sem mim. Ele precisa de mim, ele precisa de você para estar nos trabalhos que ele requer de nós, né? Nas ocupações que ele requer de nós na sua igreja, né? Mesmo quando se trata da obra divina, da salvação dos homens, ele está contando conosco, né? Quem salva é ele, mas ele pede a nós que o ajudemos a trazer filhos para essa graça. E lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2634, diz que não a intercessão é o que? É tudo aquilo que concorre para a salvação das almas. E isso inclui todas as circunstâncias da vida do homem, ou seja, tudo que nós possamos fazer, né, para atrair alguém, para atrair pessoas para esse reino é a intercessão. Nem sempre vai ser só a oração. Muitas vezes vai depender das nossas ações, ou seja, o intercessor não é apenas aquele que ora, não é apenas aquele que intercede através da oração. O intercessor intercede através de outras pessoas, ele através de atos, né? Através de ações que possa atrair pessoas que estão necessitadas da graça de Deus para ele. Então, não é só na oração. Então, assim, é muito interessante saber disso, né? Então, tudo que eu faço na minha vida, eu posso estar fazendo com essa intenção. Tipo, eu vou fazer
uma penitência hoje. Na minha penitência eu já oferto por alguma alma, por alguma pessoa que está necessitada de conversão, tá? E aí vai, né? E eu queria lembrar para vocês também outra coisa, que Jesus nos convida a nos tornarmos intercessores junto a Ele e a entrar em seu ministério de misericórdia e compaixão. Ou seja, o intercessor, ele precisa ter um coração compassivo como o de Jesus. Um coração que sinta compaixão do outro. Um coração que tenha misericórdia, que se coloque também no lugar do outro, que tenha misericórdia daqueles que mais necessitam. Então, assim, o intercessor precisa ser essa pessoa que já trabalhou bastante a espiritualidade dele. Não pode ser aquela pessoa que tem facilidade de ter rancor, não pode ser aquela pessoa que facilmente está julgando o outro, que está num momento difícil, em pecado ou qualquer coisa desse tipo. Então, o intercessor é aquele que se coloca diante de Deus, apresentando as situações da humanidade, apresentando as situações daqueles que estão necessitados. E aqueles que estão necessitados são aqueles, a maioria das nossas vezes, nós vamos estar intercedendo pela conversão. E muitas vezes essas pessoas vão estar em pecado sim, às vezes em pecados graves, em vida de pecado, e para isso eu preciso amar essas pessoas. Eu preciso ter misericórdia delas, eu preciso pedir a Deus a graça de me colocar no lugar daquela pessoa, de compreender o que foi que fez ela chegar naquela situação, ou mesmo sem compreender, amar. Por isso, o intercessor é aquela pessoa que não mede esforços para salvar uma alma. E ele não limita essa salvação e esse esforço que ele faz pelo pecado do outro. Isso não entra na vida do intercessor. Ou seja, ele quer isso, ele gosta, ele escolheu essa vida porque quis. O intercessor não vai ter essas palavras. O intercessor, ao passar numa rua, ao ver alguém caído numa calçada, lá alcoolizado, o intercessor é aquela pessoa que tem compaixão, que tem um desejo de ir lá até se agachar onde aquela pessoa está e tentar ajudar de alguma forma, e proteger, e forrar aquela cabeça, e tirar do sol, fazer alguma coisa por aquela pessoa. Então, esse é o papel do intercessor. Deve ser assim o coração do intercessor. Este chamado de nosso Senhor não é apenas um dever para nós cristãos, mas um privilégio de partilhar da própria obra do Senhor. É um privilégio que Deus nos dá de poder estar colaborando com Ele, de estar servindo de advogado, estar servindo de canal de graça para outras pessoas, tá? Para responder esse chamado, precisamos moldar nossas vidas à palavra de Deus. As nossas vidas precisam estar moldadas conforme o que a palavra diz, né? Amar sem limites, amar como Jesus amou, né? Aceitar as pessoas com as limitações dela. Então, o intercessor é aquela pessoa que trabalha o coração dele para se assemelhar a Jesus Cristo, né? E o servo de Deus, o servo do Senhor, ele trabalha isso o tempo todo, ele busca isso. Mas o intercessor, o servo do Senhor, o chamado dele é muito forte a ser caridoso, a ser generoso, a ter um coração como o de Jesus, tá? O intercessor é aquele que se posiciona entre o Senhor e aqueles por quem ele está orando. Ser intercessor é ficar na brecha, ali, não deixar nada prejudicar mais ainda aquela pessoa que já está muito prejudicada, né? Não deixar que nada, outros males cheguem a essa pessoa, para pedir compaixão de Deus e evitar o julgamento dessa pessoa. Então, o intercessor, ele se faz de advogado do pecador. Ele apresenta ao Senhor aquela situação, assim como Moisés dizia: Senhor, mas como?
Você me prometeu que ia tirar o povo da escravidão e ia levar para a terra prometida, e o povo está passando fome, o povo está se chateando, o povo está se reclamando, Senhor, e agora? Eu vou fazer, é isso mesmo que você prometeu para o povo? E ele botava Deus assim no canto. Moisés foi o exemplo de intercessor muito forte, ou seja, ele não era aquele que pregava para o povo, que falava bonito, mas diante de Deus ele sabia interceder conforme a necessidade do povo. E o que Deus prometeu para o povo, ele cobrava de Deus. Né? Por isso que muitas vezes o Senhor, toca aí nessa pedra que vai sair a água, eu vou mandar o maná do céu. Então, muitas vezes era o próprio Moisés que forçava a barra do Senhor. Né? Então, nós fomos chamados, né? Assim como tantos outros são chamados de toda a igreja, né? A sermos, a ficarmos na brecha, né? Entre tantas situações de angústias, de sofrimento, de desesperos, de pecados, de afastamento total da graça de Deus, nós somos chamados. Então, Deus nos chama a exercer uma intercessão poderosa no poder do Espírito Santo. Porque não é simplesmente eu estar aqui, eu estou rezando, eu rezei meu Pai Nosso por essas pessoas. Mas o Senhor nos chama a uma intercessão poderosa. A uma intercessão, nós somos chamados a viver o batismo no Espírito Santo. Então, o intercessor que foi batizado no Espírito, o intercessor que fez a experiência pessoal no amor de Deus, um intercessor da renovação carismática, é um intercessor que precisa orar com poder. A oração a nossa oração precisa ter poder. Né? Essa oração ela vai trazer a graça àqueles que estavam afastados. Então é preciso orar, é preciso ouvir de Deus o que Deus tem para falar para essas pessoas. É preciso, o intercessor tem momentos que ele é profeta, porque ele vai falar aquilo que Deus falou para estes filhos. Em outro momento, como intercessor, ele vai estar falando para Deus aquilo que o povo precisa. Então, assim, nós, como intercessores, temos um papel importantíssimo na salvação E nós, dentro de uma comunidade, como é a nossa comunidade nova, nós temos uma missão muito elevada, muito elevada, não estou falando, não é elevada no sentido de importância, mas é elevada no sentido de se utilizar de todas as graças, de todos os dons do Espírito Santo, para estar fazendo com que toda essa obra, com que a obra Servos do Senhor, no caso, né, nossa comunidade, ela esteja atenta, ela esteja sensível à ação do Espírito Santo, ao que Deus quer falar para nós. Nós precisamos estar colocando a presença do nosso fundador nas nossas orações diárias, nos nossos momentos de intercessão de uma maneira particular. Nós precisamos interceder de uma maneira forte, poderosa e ouvir a Deus sobre as missões das servas do Senhor, sobre as 3 missões e a missão particular do Projeto Resgate. É preciso que o intercessor tenha isso como rotina na vida dele. E nos momentos em que ele se reúne um com o outro para exercer a profissão, exercer o trabalho dele, né, na obra Servos do Senhor, essa oração não pode falhar. Essa oração de intercessão pelo fundador, para que ele escute, para que o fundador tenha a grande graça de estar ouvindo de Deus os encaminhamentos, os direcionamentos para a obra. Pedir a Deus a graça do conselho da comunidade, conselho da obra Servos, estar atento, também ser filhos que estão em comunhão com a graça de Deus, para que não percam nenhuma dos direcionamentos que o Senhor quer para esta obra e para toda a igreja, para todos aqueles que Deus confiar a nós, tá? Então é preciso a gente, na verdade, fazer assim, uma relação de situações de intercessão que nós vamos estar no nosso dia a dia.
tá? E você, servo do Senhor, como eu falei na semana passada, pega o teu caderninho, anota aquelas intenções que são diárias, anota aquelas intenções que são fixas, né? Então, essas intenções de orar pela obra, orar pelo fundador, orar pelo conselho, por todos os líderes, toda a liderança da obra, né? Para que essa liderança esteja em sintonia, em total comunhão com Deus, é muito importante. Porque se perdermos um desses momentos, dessa sintonia com Deus, nós vamos estar perdendo tempo, entre aspas, porque nós vamos estar adiando aquilo que o Senhor quer fazer na obra. E o que Ele faz na obra não é nada mais, nada menos do que salvar vidas o tempo todo. Tantos irmãos necessitados, quantos irmãos chegam a nós através de um grupo de oração, quantos irmãos chegam a nós através do Projeto Resgate, através de um convite de um outro, de um ou de outro. Então, assim, Deus quer mostrar muito mais, tá? Então, a intercessão, ela é aquele ministério que faz a coisa acontecer. Então, assim, a intercessão ela precisa também trabalhar a intercessão profética, o intercessor precisa trabalhar isso, né? Que é exatamente ouvir de Deus. E como é que o intercessor vai ter essa facilidade para ouvir de Deus o que Deus tem a falar? É no Espírito Santo. Eu preciso estar em intimidade com a palavra de Deus, eu preciso estar em intimidade na minha oração com o meu Senhor. O intercessor, além de todas as obrigações espirituais que os servos têm, o intercessor ele tem um desejo maior no coração dele de buscar mais a oração, de buscar mais a adoração, de buscar mais os sacramentos. Por quê? Porque ele sabe que através dos sacramentos que ele renova a graça santificante, né? Ele renova a graça do Espírito Santo nele. Então, se ele tem o Espírito Santo como é que a gente poderia falar a palavra mesmo? Se ele tem o Espírito Santo com muito mais facilidade no dia a dia, no momento da oração, ele que tem aquela intimidade maior nessa oração, de conversar com o Espírito Santo, de pedir, de ouvir, esse servo vai ser muito mais fiel, esse servo vai ser muito mais... vai salvar muito mais almas, né? Então, gente, é preciso buscar, tá? A santidade do servo intercessor é o que vai, na verdade, fazer a grande diferença na obra. É de verdade o que vai fazer a grande diferença na busca dessa salvação de almas, né? Então, por isso, hoje, assim, na verdade, eu gostaria muito de dar uma formação sobre orientar critérios de como... Quem pode ser intercessor, né? Eu queria estar falando isso com você. E eu estou vendo que o vídeo já está se findando, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é para que a gente renove as nossas promessas que nós fizemos no dia que assumimos esse ministério, né? Então, só lembrando aqui, quem é que é a pessoa entre nós que pode ser intercessor, né? Precisa ser uma pessoa confiante. Não pode ser aquela pessoa que tem uma fé vacilante. Não dá para ser, gente. Então, assim, é preciso, quando eu olhar para uma pessoa e disser que ela tem jeito para ser intercessora, eu preciso confiar, eu preciso conhecer um pouco da vida dela. Eu preciso saber se ela é aquela pessoa de fé, né? Ela precisa ter uma fé firme naquilo que ela proclama, né? Aquilo que ela acredita, né? É preciso que ela tenha, ela aceite ser submissa dentro de uma obra, tá? Ela precisa entender isso. A submissão não quer dizer que eu baixo a minha cabeça para tudo, mas quando eu obedeço, eu não erro, né? Quando existe uma norma para eu cumprir, ela existe porque ela já foi estudada, ela já foi
já passou por um e por outro, e essa norma precisa ser realmente cumprida, né? A igreja, ela nos orienta, então eu preciso seguir essas normas, né? Eu preciso ser testemunha de justiça, eu preciso ser uma pessoa que realmente seja justa. Eu preciso ser uma pessoa que não está aqui julgando de qualquer maneira as pessoas, tá? Sempre buscar, o intercessor precisa dessa característica de ser alguém justo, tá? Preciso ser zeloso e agradecido. Zeloso e agradecido. Zeloso é aquela pessoa que realmente cuida, é a pessoa que é o melhor, é aquela pessoa que dá o melhor que ela tem por aquilo que ela assume, que ela acredita. Então, o ministério precisa ser exercido com muito zelo, com muito amor, tá? Com muita dedicação. É preciso ser humilde e compassivo, ou seja, a pessoa arrogante, aquela pessoa que se acha, aquela pessoa que não aceita opinião, aquela pessoa que não sabe o que é humildade, ela não tem como ser intercessora. Ela precisa trabalhar muito ainda seus comportamentos, suas características, para entrar no ministério como esse, tá? Então, assim, o ministério de intercessão, eu costumava dizer que quando eu fui para o ministério de intercessão, eu fiquei mais santa. Porque o ministério é incrível, é belíssimo demais, e para ser intercessor é preciso parecer muito com Jesus Cristo, e não é fácil, nós sabemos disso. Vocês devem estar aí pensando a mesma coisa que eu, né? Você precisa ser aquela pessoa assídua, responsável, aquela pessoa pontual. Não dá para o intercessor ser aquela pessoa que sempre que marca, só chega atrasado, atrasa todo mundo, atrapalha as coisas na hora de começar. Então, assim, se eu for assim, eu preciso me trabalhar. Nós não chegamos no ministério da maneira como o ministério exige de nós. Nós chegamos ao ministério e vamos conhecer como esse ministério requer que eu seja, que eu assuma. Então, se eu tenho minhas dificuldades, eu vou começar a trabalhar essas dificuldades, tá? Se eu não tinha essa facilidade para ser assídua ao grupo, aos eventos da comunidade, aos retiros e tudo, eu agora, como intercessora, eu passo a ser, tá? Se eu não tinha muito aquela seriedade dos meus horários, eu geralmente saía de casa em cima da hora, no horário que já tinha começado os momentos de reuniões ou os compromissos, eu passo a mudar isso e passo a ter alegria na obediência, passo a ter alegria no compromisso, e passo a ter alegria na disciplina, né? Então, eu preciso também ser sigiloso, e discreto. Por mais que eu seja aquela pessoa conversadeira, que adoro estar partilhando e tudo, mas como intercessora, eu preciso trabalhar o sigilo em mim. Né? Aquilo que o intercessor escuta dentro de uma reunião, de um momento de intercessão, aquilo que alguém nos pede de oração, confiando a nós, eu preciso realmente guardar sigilo. Então, é preciso trabalhar essa qualidade em nós também, tá? O sigilo e ser discreto. Não posso estar assim, olhar para a pessoa e me lembrar de uma situação dela e estar ali demonstrando qualquer tipo de admiração, desse tipo de coisa, tá? E tem os compromissos do intercessor, mas eu gostaria de deixar os compromissos para outro momento. Por quê? Porque eu prefiro que nós trabalhemos a nossa espiritualidade como intercessor agora no início, né? É preciso que vocês assistam esse vídeo, que vocês ou escutem o que a gente está conversando, vocês pensem, tragam para a vida de vocês, tá? E vão para a oração, para trabalhar cada uma dessas etapas, cada um desses critérios que foram falados, né? E aqui eu venho mostrar para vocês outra coisa importante, que são bloqueios na vida, na intercessão. O que pode bloquear a minha intercessão? A falta de perdão. O intercessor que não perdoa, que tem dificuldade de perdoar, é uma pessoa doente.
O intercessor que no seu grupo de intercessão tem pessoas que você não consegue se falar, não tem condição. Por favor, meu irmão, dê um tempinho nesse seu ministério. Você está sendo bloqueio para a graça de Deus. Você está abrindo brechas que sem nenhum sentinela lá para estar socorrendo aqueles que estão necessitados. Você está abrindo brechas para a ação do inimigo. Então, assim, intercessor, você dentro da obra Servos do Senhor, você que lá fora da obra Servos do Senhor, você precisa viver reconciliado. Aquilo que nós já estudamos em outros momentos. Não dá para a gente viver sem perdoar alguém, sem falar com alguém, de cara feia para o outro. Como que intercessor é esse? Se você está nessa condição, meu irmão e minha irmã, eu te peço, por favor, coloca teu joelho no chão. Pensa na tua missão, é salvar almas. Pensa quantas almas tu está deixando de salvar por conta de um orgulho, por conta de uma dificuldade que você não lutou para superar. Que é perdoar alguém, que é estar em comunhão com outra pessoa. Quer seja na obra, quer seja na tua casa, quer seja no teu trabalho, aonde quer que esteja, nós somos intercessores. A intercessão não acontece somente no momento que eu vou para o meu trabalho, lá no meu momento da intercessão. Meu trabalho que eu estou falando de interceder, nos nossos momentos onde o grupo se reúne para trabalhar, para interceder. Mas aonde eu estiver, eu sou intercessora. O que eu faço na minha vida pode ser bloqueio para salvar almas. Então, meu irmão e minha irmã, não dá para viver na intercessão de qualquer jeito. Se você não está numa condição boa de espiritual, dá um tempinho. Dá um tempinho, vai se reconciliar com Deus, vai conversar com Ele, vai quebrantar teu coração e volta quando tu estiver na condição. Mas, por favor, não seja bloqueio para a salvação de almas, tá? A falta de oração pessoal nem se fala. Como é que eu vou ser intercessora se eu não tenho intimidade com meu Deus? Como é que eu vou estar conversando com Ele sobre irmãos que estão precisando, sobre uma demanda grande de pedidos que nos aparecem, de pedidos de orações, e eu não tenho essa intimidade com Deus? Não dá, né? Então, gente, pecados da língua, puxa vida, intercessor, pelo amor de Deus, tem que trabalhar, evitar a conversa desnecessária, evitar o julgamento, pelo amor de Deus. Fofoca eu nem digo, porque não pode fazer parte da vida de um servo do Senhor e o intercessor não tem uma condição. Se Deus pudesse escolher alguém entre uma pessoa que fofoca, que fala demais desnecessariamente, fala o que não deve um do outro, Deus não escolheria essa pessoa, com certeza não. Ele escolheria a pessoa mais prudente, a pessoa mais madura, a pessoa que já conseguiu controlar a sua língua, tá? Então, pense no que você tem feito como intercessora. Pense que a sua vida é tudo aquilo que você faz que salva almas. Não é só o teu momento de rezar, não. Lá no catecismo, eu disse lá no comecinho, eu li para você. O catecismo diz que é tudo aquilo que concorre para a salvação. E aquilo que não concorre para a salvação é bloqueio, meu irmão, minha irmã. É bloqueio, meu irmão. Então, assim, aquele pecado não confessado é bloqueio. Se eu estou intercedendo, e se eu estou com pecado que eu não confessei, vai ser bloqueio. Eu preciso recorrer à penitência, ao sacramento da penitência e da confissão. Então, assim, o orgulho, a autossuficiência, tudo isso não tem condição. Eu sei que nós não somos perfeitos, eu sei que se a gente for assumir o ministério somente quando tudo isso não existir em nós, a gente não assume, nós sabemos disso. Mas temos que estar lutando o tempo todo contra as situações. Precisamos estar lutando contra essas situações. E é você que precisa lutar, não precisa que outra pessoa esteja apontando para você. É você que precisa reconhecer o que você tem sido, como tem sido a minha intercessão, Senhor.
Aí você pode dizer, eu oro bonito, eu oro até 1 hora mais, 2 horas por dia. Isso não é o essencial. O essencial é como você tem levado a sua vida como intercessor, tá? Então, também outra coisa que também é muito perigosa na vida do intercessor, servo do Senhor ou não, é você se sentir super espiritual, se sentir, eu tenho muitos dons, o Senhor me fala mais do que aos outros, o Senhor é mais isso e mais aquilo, o Senhor atende mais aos meus apelos do que aos apelos dos outros. Isso também vai bloquear, barrar a intercessão que a gente está fazendo. Então, assim, precisamos trabalhar bem isso. Hoje eu queria, na verdade, fazer com que todos nós refletíssemos um pouquinho como é que eu estou como intercessor. Como é que eu estou levando a minha vida? Eu realmente estou salvando almas com a minha vida? Eu realmente estou salvando almas com o meu testemunho de vida, com aquilo que Deus já conseguiu dobrar em mim, na minha carne, na minha vida? Eu preciso mudar. Então, a santidade da vida do intercessor é o que vai dar o maior resultado na salvação de almas para Deus. Não é só o teu momento de oração, isso é importante, mas isso é secundário. Em primeiro lugar, a nossa vida de sem pecado, a nossa vida de confissão, a nossa vida nos sacramentos, a nossa vida no dia a dia, no amar ao próximo, independente se seja conhecido ou não conhecido, e tudo mais, tá? Eu vou deixar essa mensagem para você, estou deixando essa mensagem hoje e espero que a gente tenha muitos outros momentos para a gente estar, assim, realmente nos formando naquilo que o Senhor quer de nós. Mas desde já, coloca o teu joelho no chão. Desde já, coloca o teu joelho no chão e veja o que na tua vida tem sido bloqueio para a tua intercessão. O que na tua vida, que comportamentos você tem, que atitudes você tem que realmente pode bloquear a tua ação de interceder, né? O teu ministério que é tão maravilhoso, né? O ministério que nos dá a missão grandiosa, a missão de salvar almas, a mesma missão de Jesus Cristo, a mesma missão da igreja, que é salvar almas para Deus. Então, precisamos pedir a nosso Senhor a graça de sermos fiéis nessa missão que Ele está nos confiando. Amém? Fica o lembrete para que a gente reflita sobre a nossa vida e no próximo encontro a gente dá continuidade a assuntos mais teóricos, ok? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.